Olá, bem-vindos de volta ao canal Falando de Economia. Este é o terceiro vídeo que nós apresentamos o pensamento de Alfred Marshall no tocante à questão da organização industrial. Esses vídeos estão sendo colocados no YouTube como complemento a uma disciplina Industrialização, Logística e Polos de Desenvolvimento, que eu ministrei e estou ministrando na Fundação Joaquim Nabuco. E nós tivemos que dividir o vídeo em 3 partes, por conta começou a ficar muito longo. E lembrando, nós não estamos fazendo todo o livro do Marshall, apenas aquela parte que está diretamente relacionada com o que nós chamamos de polos industriais ou distritos industriais marshallianos. Bem, vamos aos últimos slides desse vídeo. Capítulo 11, Organização Industrial, Produção em Larga Escala. Manufatura é a que mais se beneficia da produção em larga escala. As vantagens da larga escala: economia de mão de obra, economia de máquinas, economia de materiais. Entende que o planejamento, desenho de cortes padronizados das peças é, antes de uma economia de material, uma economia de trabalho, menos horas no processo produtivo. Maquinário muito especializado é caro, espaço específico, instalação específica, juros do capital, conservação, depreciação. Isso aumenta o custo fixo, demanda alta produção para diluir esse custo. Aumento do custo de maquinaria expulso do pequeno industrial, aumenta demais o investimento necessário e o break-even point. Bem, no fim do segundo vídeo, nós estávamos falando dos distritos industriais mesmo, porque a indústria se concentra em alguns determinados lugares. Poderíamos parar por ali, em geral, é o que se faz, né? Se olha aquele capítulo em separado do conjunto da obra para argumentar o porquê que a indústria se concentra em algumas regiões. Contudo, ele avança para discutir a produção em larga escala, simplesmente pelo seguinte: se eu concentro e aquela região cada vez atende uma região maior de consumidores e vai vendendo para mais regiões e vai concentrando mais a produção, no limite, uma única região poderia atender todo o mercado e todo o mercado do globo. E não é isso que acontece. Então, ele vai ter que, de alguma maneira, investigar por que parece haver um limite para essa concentração, tanto espacial, quanto a concentração em apenas uma única empresa ou um conjunto muito pequeno de empresas. Né? Então ele começa essa questão da produção de larga escala, verificando o que faz com que aumento da produção em uma única empresa, né, seja vantajoso. Né? Então a primeira parte que ele vai chamar, ele vai dar 3 grandes áreas, que é a mão de obra, máquinas e materiais, e depois vai esmiuçar o argumento destes 3 frentes de vantagens econômicas. Né? Quando ele fala aqui do planejamento, quer dizer, o desenho de cortes padronizados, é algo que está cada vez mais presente, né, que você planeja o trabalho de maneira que você elimine tempos, desperdício de tempos, não é? Então é disso que ele está chamando a atenção. Lembrando que quando ele está chamando a atenção disso, no fim do século XIX, isso é uma coisa que estava ainda iniciando o seu processo, muito longe do que a gente vê hoje das máquinas de corte a laser, não é? E coisas do tipo. Né? Ele chama a atenção que o maquinário especializado é caro, quer dizer, então é preciso que tenha muita quantidade sendo produzida daquele maquinário especializado para que eu compre, ou eu desenvolva, ou eu invista num negócio desse tipo. Ao mesmo tempo que esse maquinário especializado é caro,
eu demando muita produção para que o custo fixo seja pequeno, o custo fixo de cada produto produzido por aquele maquinário, né? Custo médio, né? Conforme você vai diluindo esse preço na quantidade, esse custo na quantidade, ao mesmo tempo que eu faço isso, que eu tenho essa dificuldade, faz com que o preço dessa empresa que investiu nesse maquinário caia em relação às demais. Quer dizer, esse investimento acaba concentrando a produção por conta disso, dessas melhorias do custo, né? Então, a maquinaria ela expulsa o pequeno industrial porque aumenta demais o investimento necessário para você entrar em certas atividades industriais. Esse é o primeiro argumento que está nesse slide aí para a gente. Capítulo 11º, Organização Industrial, Produção em Larga Escala, segundo slide. Uma passagem curiosa, sem muita ligação com a cadeira. Abre aspas. Uma tarefa característica do industrial moderno, criar novas necessidades, mostrando ao público algo em que não havia pensado antes em obter, mas que deseja tão logo lhe surgiram. Página 241. Esta passagem para mostrar que os investimentos em marketing aumentam demais, expulsando os pequenos. Então, ele está mostrando nessa passagem que você precisa gastar cada vez mais com marketing. Mas o engraçado é que a frase literal dele é extremamente atual, não é? Das indústrias criarem novas necessidades é extremamente atual. Seguindo na leitura do slide, vantagens adicionais de larga escala, poder de compra, diluição dos custos de propaganda, maior conhecimento sobre o comportamento do mercado, melhores condições para contratar melhores gestores, e essa questão dos melhores gestores desdobrada em vantagens das grandes concentrar-se na estratégia, desvantagem das grandes aumento da dificuldade de comunicação. E ele vai tratar os limites ao crescimento, um deles está na observação do mercado, outro que a partir de um ponto os ganhos de escala na produção e otimização do trabalho cessam. Bem, nessa segunda parte desse slide, a gente vê aí vantagens típicas que livros-textos modernos trazem até hoje, né? O poder de compra, simplesmente porque como você está em larga escala, os seus fornecedores, você pode comprar grandes volumes dos seus fornecedores e isso faz com que você consiga preços melhores do que quem compra pequenos volumes. Ou então você consegue fazer encomendas por longos períodos e ajustar essas entregas. Então, a larga escala dá poder de negociação com os seus fornecedores, né? A larga escala também permite a diluição dos custos de propaganda quando a gente pensa o custo de propaganda por unidade vendida, né? E como eu tenho uma grande participação no mercado, eu passo a ter um maior conhecimento de como esse mercado se comporta, de como esse mercado responde a promoções, como esse mercado responde a inovações, não é? E claro, eu tendo uma larga escala, eu tenho condições de pagar melhores salários para os gestores, então posso contratar uma equipe melhor, não é? E essa equipe melhor que vai se concentrar na estratégia da empresa e não no fazer diário, né? Ao mesmo tempo, tem uma desvantagem que ele coloca, que é a dificuldade de comunicação. E aqui a gente precisa lembrar que ele está escrevendo isso no fim do século XIX, começo do século XX, né, onde não existiam ainda as facilidades de comunicação que nós temos hoje. Naquele tempo, o telégrafo era a forma de comunicação mais rápida. Daí a gente vê que isso realmente era um fator importante que limitava o crescimento das empresas, né? Então, é uma questão que a empresa também não cresce de infinito, porque chega um certo momento que ela vai ocupando o mercado, e o próprio mercado é um limitante ao crescimento dessas empresas, não é? Né? E é a questão aí que ele vai colocar
que isso está incorporado nos livros textos de microeconomia até hoje, que a partir de um certo momento você passa a ter retornos decrescentes de escala, você passa a ter os custos médios se elevando por conta das dificuldades, principalmente segundo o argumento dele, das dificuldades de gestão, né, e das dificuldades de organizar a produção a partir de um certo volume muito grande de produção. Terceiro slide do capítulo 11º, Organização Industrial, Produção em Larga Escala. Tece longa explicação dos motivos que levam à concentração do varejo. Escala na compra, ganhos de inteligência, maior possibilidade de ampliar variedade, meios de pagamentos, novas formas de comercializar, meios de locomoção. Uma curiosidade, entre aspas, uma passagem, entre aspas, do livro dele. O crescente valor do tempo torna as pessoas menos dispostas a gastar horas seguidas em compras. Agora elas preferem gastar poucos minutos fazendo sua lista de pedidos através de um variado e detalhado catálogo. E isso pode ser feito facilmente graças às grandes facilidades para fazer as encomendas e receber os pacotes pelo correio e outros meios. Página 246. Faz um passeio sobre alguns outros setores de como ocorre a concentração. Bem, essa questão aí do varejo é o que vale, importante aí dentro do argumento dele e se atendo ao que ele falou, né, naquele momento, e não trazendo para os dias de hoje. O crescimento das grandes lojas faz com que elas possam ampliar a variedade. Quer dizer, você tem muitos produtos dentro da mesma loja e isso atrai os clientes porque podem resolver tudo numa única loja. Mais do que isso, com o avanço dos meios de locomoção, as pessoas podendo se deslocar distâncias maiores em menos tempo, leia-se bondes e trens, não é? Elas podem se deslocar para essa loja e ganhar tempo comprando tudo numa única loja. Então isso permite com que haja a concentração em grandes unidades de varejo, né? Então os outros argumentos são parecidos com o da indústria, que é a questão da escala de compras, inteligência e assim por diante. Nessa passagem que está entre aspas, né, eu coloquei ali porque quando eu estava lendo, uma pessoa desavisada pode achar que ele está falando do aumento do comércio eletrônico por conta da pandemia. Não, não é isso que ele está falando. Né? Ele está falando do surgimento da venda por catálogo, que vigorou por muitos anos, né? E ainda existe algumas formas de venda por catálogo até hoje, né? Com empresas especializadas nesse tipo de esquema comercial, né? E ele vai fazer isso aí, vai mostrar vários setores como é que se dá essa concentração. Em geral, tem como ponto médio de todos eles essa questão do poder de compra é muito importante em quase todos os setores que ele descreve, né? E essa questão de conhecer melhor o mercado. Então não faz sentido a gente também ficar revisando minuciosamente cada um dos setores que ele colocou. Colocamos um pouco da explicação da indústria e um pouco da explicação do varejo. Capítulo 12º, Organização Industrial, a direção das empresas. Como nós vimos, né, ele colocou no capítulo anterior, as empresas crescem, mas um limitante é a questão gerencial. Então ele vai nesse capítulo se aprofundar sobre isso. Vamos ao texto. Por que a concentração do mercado parece não chegar ao máximo ou ter um limite? Primeiro ponto que coloca é como o crescimento de um negócio impede que o dono, o gestor, faça tudo. É preciso delegar parte da gestão. Descreve o funcionamento da gestão em construção civil, indústrias têxteis, confecções. Usa exemplos para mostrar como ocorre a divisão do trabalho da gestão. Descreve vários formatos de gestão, de firmas individuais, de sociedades limitadas, de sociedades anônimas, de firmas estatais, trustes, cooperativas, etc. Sempre correlacionando o formato ao tamanho na qual a empresa pode chegar, apontando as limitações ao crescimento de cada formato. Então, basicamente,
Ele faz um passeio sobre como ele enxergava a gestão naquele momento e mostra que, a depender do negócio, do tipo de empreendimento, do formato da empresa, esse limite se modificava. Mas, basicamente, o que tem em comum em todos eles é o aumento da complexidade de você lidar com empresas cada vez maiores. Esse é o grande ponto focal quando ele está falando da questão da direção das empresas. Ele está falando, então, de uma divisão do trabalho dentro do trabalho de pensar a gestão, né? Dentro das várias especialidades que surgem, dentro das pessoas que têm que trabalhar com marketing, das pessoas que têm que trabalhar com a produção em si, das pessoas que têm que trabalhar com a parte financeira, das pessoas que têm que trabalhar com a parte contábil e assim por diante. No segundo slide do capítulo 12º, Organização Industrial, a Direção das Empresas, nós temos o seguinte texto: um dos pontos de limitação de crescimento é a dificuldade de compliance. Passagem comentando como a grande indústria estava alterando as possibilidades de ascensão social. Assim, temos uma passagem eivada pelo preconceito. Ao mesmo tempo que a indústria pode acelerar a ascensão social, nem sempre as pessoas estão preparadas para isso. Um resumo do longo argumento. Também podemos ver que há uma contradição em sua fala. O crescimento da indústria não permite exatamente uma ascensão social, mas uma melhoria nas condições de vida. Faz uma explicação sobre a correlação da capacidade de gestão com o acesso ao crédito e os ciclos de negócios. Bem, quando ele fala ali que o crescimento, o compliance, a grande dificuldade do crescimento é exatamente essa questão que a gente vinha falando, que você é preciso delegar ações, delegar decisões, e muitas vezes, ao delegar essas decisões, as decisões não são tomadas no caminho, né, que se esperava, ou no interesse do proprietário da empresa e às vezes no interesse pessoal de quem está tomando a decisão. Tem toda uma linha que vai derivar disso aí na linha de gestão, que não é o objetivo nosso no curso, não é? Mas fica essa questão aí, o compliance, que hoje ainda é um ponto central na questão da gestão, já é apontado por ele como um dos limitantes do crescimento, né? E aí ele passa por uma grande discussão da dificuldade, da complexidade, exatamente de que muitas vezes você não tem pessoas treinadas ou pessoas com capacidade para assumir certos postos na empresa, e você então teria as pessoas podendo assumir, vindo de dentro da empresa, assumir esses postos e crescer, e que ele está chamando então de acelerar a ascensão social, né? Mas que nem sempre essas pessoas estão preparadas para isso. É um debate que existe até hoje, né? Mas que há algum preconceito, porque ele coloca na pessoa a incapacidade de assumir aquele posto, né? E quando nem sempre é a questão da pessoa não ter a capacidade, né? Mas sim do próprio sistema empresarial não permitir essa ascensão social mesmo. E há também uma confusão quando ele fala ascensão social, ele está subentendendo melhoria na condição de vida. Mas se toda a sociedade melhora e você continua na base da sociedade, você não ascendeu socialmente. Você pode ter condições melhores de vida, mas ainda está na base social. Então há alguma confusão que ele faz aí nessa questão da direção das empresas, né? Que ele tenta misturar a questão de postos de trabalho na média e alta gerência como se fosse uma ascensão social, né, quando na verdade são muito poucos postos de trabalho e acaba se confundindo no argumento. Mas de qualquer forma coloca aí uma coisa importante para nós até hoje, que é a questão da compliance, certo? E mostra então essa correlação entre a capacidade de gestão e acesso ao crédito. Ele mostra que, em geral, as empresas que são melhor geridas ou que estão no melhor momento do seu ciclo de vida só têm acesso mais fácil ao crédito, e que por algum motivo, ou troca de gestão, ou o mercado começa a ficar mais complexo para essa empresa, o crédito cessa. Então,
Esse problema do ciclo de negócios com o crédito cessando também faz então com que muitas vezes as empresas parem de crescer porque deixam de ter acesso ao crédito, o que limita o seu crescimento ou até mesmo impede a sua continuidade. Capítulo 13º, correlação entre as tendências ao rendimento crescente e ao rendimento decrescente. Natureza, rendimentos decrescentes, que para evitar confusão, vamos tratar de produto marginal decrescente. Já nos outros insumos produtivos, isso não é tão automático. Capacidade de trabalho aumenta com a quantidade de vezes que executou o trabalho, que podemos chamar hoje em dia de learn by doing. Aumento do vigor físico, mental e moral aumentaria entre as gerações. O aumento da inteligência do povo aumentavam as facilidades para alcançar uma organização industrial altamente desenvolvida, que poderíamos talvez traduzir em eficiência coletiva. O crescimento da indústria depende de economias externas e internas. E o argumento da curva de custos em U, partindo das limitações da gestão, a vida do próprio líder e a complexidade com o tamanho. Bem, nesse capítulo de fechamento, dessa parte do livro do Marshall, que podemos chamar de organização industrial, ele então tenta mostrar um pouquinho, dar um formato da curva de U clássica que a gente tem, né? Tem um momento que os custos são decrescentes e a partir de um certo momento os custos médios passam a ser crescentes. Ele quer um pouco entender por que isso acontece. Quando ele está falando que na natureza temos o produto marginal decrescente, ele usa o termo rendimentos decrescentes, mas hoje em dia, quando a gente fala em rendimentos, a gente fala em toda a produção, variando todos os insumos. Então, por uma questão, para evitar a confusão, apesar de ele usar o termo de rendimentos decrescentes, a gente tem que pensar como produto marginal decrescente. Ele está aqui emprestando a ideia de Ricardo, concordando plenamente que na produção que envolve agricultura, agropecuária, há, sim, retornos marginais decrescentes. Então, toda vez que a gente usar mais de um certo insumo, que dependa da natureza, vai ficar cada vez mais caro o aumento da quantidade, né, individualmente falando, na margem. Mas o custo não é tudo isso, o custo também depende da parte de capital e da parte de trabalho, né? E aí que vem essa questão de ter em alguma parte vai caindo o custo e a partir de um certo momento sobe, né? Por que cai o custo, então? Porque conforme as pessoas vão repetindo aquele processo produtivo, elas vão sendo mais rápidas, mais ágeis, que hoje em dia a gente poderia chamar de learn by doing. Há uma curva de aprendizado, e essa curva de aprendizado, então, faz com que o preço médio caia, né? A produtividade suba. Ele também usa o termo aumento do vigor físico, mental e moral entre as gerações, que é importante também no argumento dele de por que a indústria se concentra, que é a questão do conhecimento passar de geração em geração, lembrando que naquele momento poucas pessoas tinham acesso ao ensino, e o ensino tinha um papel muito diferente do que tem hoje, né? Então, a questão da intergeracional para ele do conhecimento é importante, não é? E por isso ele cita isso. Mas, de uma certa forma, aquele aprendizado, o que não foi dando certo, vai passando na própria memória da empresa, se podemos traduzir isso para os dias de hoje, né? E também essa questão que hoje talvez a gente trabalhe com o conceito de eficiência coletiva, que é conforme uma certa região vai incorporando um certo tipo de produção, o conhecimento de como aquela indústria funciona vai se passando para toda a sociedade, né, e gera então essa possibilidade de uma eficiência coletiva, né? Por isso que ele chama então a ideia de que a indústria depende de economias externas e internas. De novo a importância das economias externas para explicar esse formato de custo decrescente, porque teriam fatores do ambiente mais próximo da empresa que fazem com que seus custos caiam conforme a produção
suba, né? Mas, de qualquer forma, tem a partir de um certo momento que o custo sobe. E os dois principais motivos que ele cita são a vida do próprio líder. Lembrando, nós estamos ainda, a maior parte das empresas são empresas de um dono, de uma família, e, em geral, o que ele observa é que quando chega a segunda, terceira geração naquela empresa, a capacidade, não necessariamente aquela capacidade de gestão é a mesma, né? Não há por que imaginar que a segunda, terceira geração tenham o mesmo viés empreendedor da primeira. Isso, então, seria um fator limitante. E o que nós comentamos no capítulo anterior, essa questão da complexidade do tamanho. Então, de maneira que ele demonstra que há uma tendência às indústrias crescerem, há uma tendência às indústrias se concentrarem em uma certa região, mas isso não é ad infinitum. Quer dizer, isso aí chega até um certo ponto e para. Por quê? Porque eles têm esses problemas dentro das próprias empresas e isso limita, então, o crescimento, o que colocaria um limite para os próprios distritos industriais, apesar de não ter aí nenhum tipo de formalização de como e qual se encontrar esse limite, de quanto é esse limite. Bem, com isso a gente encerra essa parte do livro do Marshall, que casa com a disciplina de que maneira? Dando um panorama dos primeiros argumentos, e muitos desses argumentos são utilizados até hoje na discussão do desenvolvimento regional, principalmente quando a gente está pensando no desenvolvimento regional atrelado à atração de indústrias, né? Durante as aulas, a gente discute um pouco mais de como essa questão teórica do Marshall e como os desdobramentos teóricos que vieram depois se ligam com as políticas públicas que foram escolhidas em algumas regiões e principalmente escolhidas pelo Brasil. Até mais, espero vocês nos próximos vídeos.